Fala, meus amigos dentistas ricos ou não ricos, né? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo desse canal. Hoje estou gravando de um cenário um pouco diferente. Vocês estão vendo que eu estou gravando aqui de casa, né? Então, já passa aí de 10 horas da noite. Depois de ter colocado o filho para dormir, feito todas as coisas. Acabei de tomar banho também, por isso meu cabelo está molhado. Mas enfim, é o horário que sobra, né? E hoje eu quero trazer uma pauta aqui de um assunto que me surgiu em das nossas reuniões de mentoria. Então, eu tenho uma mentoria junto com o Felipe Valverde, uma mentoria de aceleração de consultórios e clínicas, né? Então, uma mentoria que tem duração de 6 meses, diferentemente de outros programas de mentoria, que não tem uma data específica. Nesses 6 meses, nós formamos os profissionais em diversos capítulos da organização do consultório, para que você acelere os resultados, ganhe mais dinheiro, né? E tenha o tão sonhado crescimento exponencial, né? Então, são 6 meses de mentoria e numa das últimas reuniões nós tivemos um papo com o Heitor Cossenza. O Heitor é um grande amigo, é um profissional que me formou muito como pessoa, porque nós tivemos uma história juntos, né? Nós iniciamos aí um curso chamado Leadership, logo no início, e eu diria que o Heitor me influenciou muito em vários aspectos, né? Inclusive em aspectos estratégicos, porque logo no início e nós sempre conversamos assim em ver a odontologia como meio, não como fim. Não como a única coisa que você vai fazer na vida, mas é o meio para o qual você vai atingir vários outros objetivos da sua vida, inclusive o seu propósito, né? Então, eu tenho muito claro para mim assim que a odontologia é um meio pelo qual eu consigo contribuir para que outras pessoas elas elevem o nível de pensamento, ou consigam ter um pouco mais de esclarecimento. Essa finalidade ela acabou vindo depois que eu encontrei a parte de ensino, mas desde cedo, desde essa parte aí do leadership, nós tratamos a odontologia como meio também de uma perspectiva financeira ou profissional, né? Então, entendendo que você deve ganhar dinheiro com a odontologia, mas também ganhar com esse dinheiro que você ganha, fazer boas aplicações e acabar direcionando bem os seus recursos para que você faça mais dinheiro, né? Para que o dinheiro faça mais dinheiro. E quem trata a odontologia como fim, muitas vezes acaba vivendo a vida inteira só investindo em odontologia. Não tem nada de errado em investir em odontologia, eu acho que você até deve investir no começo, bastante, né, em odontologia, para constituir diferencial de mercado, porém há um momento na sua vida que você vai estar ganhando mais, e espero, né, que você esteja ganhando mais do que o seu custo de vida, e que aí então você entenda que a odontologia ela deve ser apenas um meio pelo qual você vai pegar esse dinheiro, ou o que você está fazendo, e você vai investir muito bem para que você faça mais, né? Então você vai fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E eu acho que isso é interessante porque você acaba tratando muito mais sobre geração de patrimônio, né? E geração de riqueza sob uma perspectiva de investimento, né? E enriquecimento por patrimônio, e não somente através do seu nível de faturamento, o nível que você ganha, né? Eu acho que o brasileiro tem muito esse negócio, sabe? De querer medir se a pessoa ela é rica ou não rica pelo tanto de dinheiro que ela ganha. Então, você fala assim, quanto você ganha por mês? Aí a pessoa meio que define se você é rico ou se você não é rico, pelo tanto que você ganha. Você ganha 30 mil por mês, então você é rico. Você ganha 50 mil por mês, você é rico. E a verdade é que isso não define nada, né? Você pode ganhar 60 mil por mês e gastar 65. E isso não te faz mais rico, né? O que te faz mais rico é o quanto de patrimônio você tem. Então, a definição do brasileiro, assim, muito errada, né? E você vê até portais de notícias, né? Enfim, especialistas falando, se você ganha 30 mil por mês, você está entre os, sei lá, 10% mais rico. Se você ganha 50 mil, só chutando os números aqui, mas é um exemplo, né? Então, especialistas falam, não, se você ganha 50 mil por mês, você está entre os 10% mais ricos. E, na verdade, não é bem isso, né, cara? Pouco importa quanto você ganha. Na verdade, você tem que avaliar quanto de patrimônio você tem, né? Então, essa aí é uma das questões que a gente sempre debateu, né? E em uma dessas reuniões, as nossas últimas aí, falando com o Heitor, ele veio com um tema falando que, assim, um dos motivos, né, pelo qual nós temos muitas faculdades hoje de odontologia aberta, e um dos motivos pelo qual
Nós vivemos essa situação com a odontologia, né? Uma situação assim, de muitos profissionais mal formados e tal. É porque as faculdades elas têm o único objetivo de conseguir desovar o FIES, né? Então, o FIES é um programa aí de financiamento de estudantil, né? Onde o aluno de graduação ele faz o financiamento para terminar os estudos, né? E esse financiamento pelo governo. Então, o governo ele tem um interesse muito grande que você pegue financiamento. Tá? Isso aí entra até uma questão assim de teoria, meio que teoria da conspiração, né? Mas faz total sentido. Para alguns não chega nem a ser conspiração, né? Mas é uma teoria de que, por exemplo, muito do que é movimento hoje que a gente vê de mercado, não é movimento de mercado mesmo, né? É movimento induzido pelo interesse do Estado de aumentar a máquina, né? No sentido do seguinte, vou dar um exemplo aqui. Tabela FIPE, que é a tabela dos carros, né? Ela não reflete o preço real dos carros. Na verdade, nem o preço de oferta e demanda. Por que subiu? Porque o insumo está mais caro. Os especialistas vão falar, não, o carro subiu porque está muito mais caro produzir, porque tem muito mais imposto para a produção de carro, não sei o quê. E muitas vezes não é isso não, tá? Muitas vezes a tabela FIPE sobe, porque subindo a tabela FIPE você tem uma base de cálculo mais alta para o IPVA, né? Não é o imposto que está lá na fábrica. Às vezes na fábrica eles até ajudam, né? A fábrica, porque eles não querem que a população tenha pouco carro, eles querem que a população tenha muito carro, porque quanto mais carro tiver, mais recolhe de IPVA, entendeu? Só que a tabela FIPE tem que subir, porque se a tabela FIPE estiver baixa, você acaba tendo uma base de cálculo do imposto mais baixa, né? Então, uma teoria aí de que você tem que subir mesmo, né? O preço dos carros ele é projetado, então está tudo muito mais caro. Mas, na verdade, depois da pandemia, o preço dos carros subiu, né? Subiu bastante. Foi um movimento até meio atípico, né? Dos carros estarem muito mais caros, né? Então, eu, por exemplo, acho que 2019, 20, eu comprei uma BMW 320i e eu lembro o preço, assim, ó, 270 mil reais esse carro. Eu tirei na concessionária, 0 quilômetro. E passou 2 ou 3 anos, esse carro já estava 340, 350 mil reais, né? Mudou pouca coisa, acho que deu um facelift, alguma coisa assim, mas ele foi para 350 mil reais, assim, né? Então, é um aumento muito expressivo. Hoje ele está 100 mil a mais, né? É um aumento muito expressivo, né? E tabela FIPE desse carro, eu lembro que eu comprei ele novo, usei 1 ano, 2 anos e eu vendi mais caro do que eu comprei, né? Um movimento super atípico. Então, tem essa teoria de que é feito para cumprir os interesses do Estado, né? O do aumento da inflação, aumentando a máquina pública. E tem outra, né, teoria aí da faculdade, né, que a faculdade particular, o número de faculdades, elas têm a única finalidade de desovar aí ou ajudar o FIES, né, que é o financiamento da faculdade. E muito desse FIES, ele acaba tendo uma demanda muito grande, né, porque muitos alunos que entram no FIES são alunos de famílias assim que muitas vezes não tiveram educação formal e que cresceram com essa história, né, de que se a pessoa ela tem um ensino superior, ela necessariamente é uma pessoa mais erudita e que ganha mais dinheiro, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que às vezes você tem, por exemplo, um pai de família que ele não tem um ensino superior, né? Ele pode ser um marceneiro, um prestador de serviço, né, de maneira geral. Pode ter sei lá, fazer cachorro-quente. É um trabalho, vamos dizer, informal, né? E que é uma pessoa que conseguiu sustentar a família, venceu na vida, e alguns deles são muito, muito bem de vidas, e eu arrisco dizer que tem muitos que, com uma inteligência financeira, de poupar dinheiro e guardar, acabaram enriquecendo muito mais do que profissionais que têm educação de ensino superior. Eu digo isso porque, assim, eu tenho pacientes meus, eu tenho um paciente, por exemplo, que ele é dono de bar, e ele prosperou muito, né? Tive várias conversas com ele, inclusive ele relatando a história, uma história muito bonita. Ele é dono de um bar, né? E ele não bebe, até assim é engraçado, porque ele fala assim que beber é um atraso de vida, mas ele tem um bar. E ele prosperou muito, né? Tem muitos imóveis de aluguel, cresceu muito. E é uma pessoa assim que não tem um ensino superior.
ele estudou até o ensino médio, acho que, olha lá. Tem, vamos dizer, seus vícios de linguagem, não tem essa educação toda erudita, mas é um profissional que foi muito bem sucedido porque ele tem educação financeira, né? Ele aprendeu a poupar, ele aprendeu a economizar, aprendeu a investir, aprendeu que o dinheiro ele pode trabalhar para si mesmo, fazer mais dinheiro, que você não precisa gastar dinheiro querendo impressionar os outros, etc. E é um profissional assim que não tem um ensino superior, mas que as suas filhas, né, seus filhos, têm todos o ensino superior, porque na cabeça dele, acho que a sociedade ela meio que imprime isso, né, que você precisa ter ensino superior. E eu acho que o FIES ele acaba caindo muito nisso, né, aquelas famílias que muitas vezes têm os pais, né, prosperaram ou estão na luta mesmo e fala assim, para o jeito de eu colocar uma condição melhor para o meu filho, ou fazer com que eles não vivam do jeito que eu vivi, dar um ensino superior, né? Eu acho que precisa ter um ensino superior para poder crescer. E aí, nessa situação, muitos acabam colocando os filhos para fazer a faculdade como um direcionamento geral absoluto, e a partir dali, se não houver condições, porque, vamos combinar aqui, por exemplo, às vezes uma pessoa que ela prosperou muito, não é tão comum assim no Brasil, a maior parte das pessoas que estão no trabalho informal conseguem até tocar a vida e tudo mais, mas assim, tem inúmeras dificuldades, né, devido ao contexto social, econômico do Brasil, a inflação, a situação que nós temos. E aí, diante disso, o estudante ele se forma pelo FIES e fica com uma dívida aí que vai se arrastar pelos 10, 15, 20 anos depois, né? E assim, como tem muita gente entrando, e isso acabou virando uma máquina de imprimir certificados, né? Então, muitas das faculdades particulares elas estão aí simplesmente para conseguir pegar essa demanda de FIES e entregar alguma coisa. Porém, dentro dessa entrega que a faculdade tem que dar, existem algumas operações que elas não dão muito retorno para a faculdade, né? Vamos dizer, eu vou fazer o mínimo aqui para conseguir receber desse estudante através do FIES, etc., e conseguir cumprir com esse programa. Tudo bem, então colocar um professor na sala de aula, pagar o mínimo de hora-aula para esse professor, talvez para a faculdade ele consiga fazer isso aí bater. Mas uma operação de atendimento de clínica já é mais complicado, né? Porque às vezes o paciente não comparece, às vezes tem material, tem desgaste, tem investimento muito alto em equipe. Então, muitas vezes a faculdade ela não tem muito interesse em prestar uma clínica, um atendimento clínico, né, de odontologia excepcional, porque, volto a dizer, interesse aí é simplesmente cumprir essa demanda. Então, você tem professores mal remunerados, uma clínica que muitas vezes ela não é tão interessante, porque ela drena dinheiro e energia daquele sistema todo. Enfim, esse é o desfecho, você já sabe, né? Então, a tese, mais ou menos essa, né? De que a maior parte das faculdades, especialmente particulares aí que nós vemos por aí, elas estão nesse quesito aí, né? De ser apenas um serviço que está cumprindo as necessidades do FIES, que é algo que vai dar mais dinheiro, né, para a arrecadação aí, do Estado, né? E concomitantemente você ainda tem os interesses dentro de tudo isso aí, você tem os interesses dos conselhos, né, que também formando mais profissionais de odontologia tem mais arrecadação, enfim, tem muitos interesses aí depois envolvidos. Mas o fato é que isso aí faz parte de uma grande máquina, né? Isso é uma tese, estou falando que é bem assim que acontece, mas é uma teoria e que muitos podem dizer até uma teoria da conspiração, mas até que faz sentido. E eu queria saber de você o que você acha, se é mais ou menos por aí mesmo. A gente vê que dos últimos anos o ensino da faculdade, das universidades particulares caiu bastante, né? Eu me formei em uma universidade particular, formei na Unopar, mas houve uma queda grande aí, relatada aí, na qualidade de ensino. E existe muito profissional bom, existe muito estudante bom dentro de faculdade particular. E existe também dentro das estaduais, assim como todas, né, faculdades, isso não é de forma alguma uma generalização, mas é que como nós vemos que muitas faculdades particulares elas não têm um ensino de qualidade,
Então, muitas vezes as pessoas presumem que não tem profissionais bons lá dentro, né? Então, enfatizar assim que tem muitos profissionais bons dentro de faculdades particulares, mas você tem que extrair, na verdade, bem uma característica que, ao meu ver, é a característica mais importante e que mais vai inclinar um profissional a ser um excelente profissional, que é a energia de ativação. É a capacidade que esse profissional tem de ir atrás das coisas, né? de ter disposição para fazer com que as coisas aconteçam. Eu acho que essa é a característica principal, é a característica que vai fazer com que você corra atrás do conteúdo, estude e crie as próprias oportunidades por conta própria, porque assim, no final das contas, como o mercado está meio fechado para todo mundo, né? Ele tem uma barreira de entrada muito grande e é extremamente competitivo. O ponto que faz com que a pessoa ela realmente se destaque na odontologia, ao meu ver, é essa capacidade de ir atrás, né? De disposição de fazer as coisas e ir atrás da própria oportunidade. Se você ficar esperando ela aparecer, é certamente que ela não vai acontecer. Então você tem que ter muita disposição. E aí acaba que essa disposição, né, que é um pensamento mais proativo, ele é a característica, eu acho que vai diferenciar grandes profissionais, mas é uma característica que está um pouco mais em falta e talvez esteja até sendo menos incentivada agora com o uso das inteligências artificiais e todas as coisas, né? De estar tudo muito de mão beijada. Vamos dizer assim, tem muitas facilidades, né? Então a pessoa ela acaba ficando meio preguiçosa, sabe? De procurar as coisas por conta própria. Então essa capacidade de ativação ela fica meio em remissão, né? Você acaba tendo uma tendência de não desenvolver tanto porque tem muita facilidade. Mas essa é uma característica que, ao meu ver, é a característica que vai fazer você ser um profissional de muito sucesso, né? Mas me conta aí o que você acha dessa tese de que faculdade particular é uma faculdade que ela está aí para desovar fiéis, né? E a sua percepção, se você está em graduação, se você formou aí há pouco tempo, se você vai se formar, tua percepção a respeito do nível do ensino, o que você acha? Você acha que está saindo muito bem preparado? Você acha que não? Quero ouvir, porque eu não sei, né? Eu não sei a realidade de todas as faculdades do Brasil, não sei a realidade de todos os estudantes. Acaba que isso é mais uma opinião mesmo, até, como eu disse para vocês, até podemos dizer que é meio que uma teoria da conspiração, porque eu não sei exatamente se isso é verdade ou não, mas eu queria ouvir de você, tua opinião. Você acha que faz sentido, se não faz sentido? Sua opinião também do carro, né? Da tabela FIPE, do IPVA. Se você acha que essas coisas fazem sentido ou não. Comenta aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Deixar seu comentário, enfim, ativar as notificações. E se você tem interesse nos nossos cursos presenciais, online, etc., mande uma mensagem aí em 43 99 170 1198. Código aqui do Brasil, né? Mais 55 43, código local 43. Estamos em Londrina. Telefone 99 170 1198. Fale com o nosso time aí para saber mais dos nossos programas, tá bom? Fique com Deus, grande abraço.